Olá, pessoal. Então, nesse vídeo eu quero resolver essas equações complexas, né? Cosseno de z igual a zero e cosseno de z igual a 5. Então, a primeira observação que eu quero fazer é que no caso real, cosseno de x sempre é em módulo menor do que ou igual a 1. Mas no caso complexo, o cosseno é ilimitado, tá? Não vale essa desigualdade, essa inequação no caso complexo. Eu resolvi fazer essa aula separada porque aqui vai ser meio sensível algumas coisas, então eu deixei para fazer separado do que fazer no final da outra aula, que a gente já está cansado e não quer ver mais nada. Então, nós vamos lembrar que cosseno de x mais yi é igual a cosseno de x, cosseno hiperbólico de y menos i seno de x seno hiperbólico de y. Tá? Então, se eu quero isso aqui igual a zero, eu vou ter que a parte real, cosseno de x, cosseno hiperbólico de y é igual a zero, e seno de x, seno hiperbólico de y é igual a zero. Deveria ser menos, mas menos alguma coisa igual a zero é a coisa igual a zero, não tem diferença. Vamos fazer alguns lembretes para a gente poder fazer as contas com mais tranquilidade. Isso aqui é e na y sobre 2. Como a função e, a função exponencial, sempre é maior do que zero, isso aqui é maior do que zero. E seno hiperbólico de y é igual a zero, se e só se o y é igual a zero. Bom, como o cosseno hiperbólico é maior do que zero, a gente pode cancelar esse cosseno hiperbólico e daí nós vamos ter esse sistema cosseno de x igual a zero e seno de x seno hiperbólico de y igual a zero. Bom, cosseno de x é a função real e os zeros do cosseno de x é 1 meio 2n mais 1 π, onde o n pertence aos números inteiros, ou seja, pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, agora vamos dar uma olhada, porque nós queremos saber quem é y, né? Então, acontece que seno de 1 meio 2n mais 1 π, isso aqui é mais ou menos 1, certo? Então, ou seja, esse cara nunca é zero, então nós podemos cancelar. O que sobrou? Sobrou que seno hiperbólico de y é igual a zero. Mas por essa observação, nós temos que o y deve ser zero. Então, esse número complexo z, ele tem que ser 1 meio de 2n mais 1 π, onde n é um número inteiro. Vamos recapitular. Eu quero cosseno de 0
cosseno de x igual a zero. Mas eu sei que cosseno de x mais y é cosseno de x, cosseno hiperbólico de y, menos i seno de x, seno hiperbólico de y. Isso tem que ser zero. Então, as partes real e imaginária tem que ser zero. Mas cosseno hiperbólico de y sempre é maior do que zero. Então, nós podemos cancelar, porque esse cara, se isso aqui é diferente de zero e está dando zero, é porque cosseno de x é zero. Mas cosseno de x é igual a zero, se e somente se o x é um meio de 2n mais 1 vezes π, onde n é o número inteiro. Para esses valores de x, o seno sempre é diferente de zero, porque ele vale mais ou menos 1. Então, a gente pode cancelar. Então, sobrou o seno hiperbólico de y igual a zero. Mas o seno hiperbólico só dá zero quando y é zero. Então, nós temos que o z tem que ser isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que os zeros do cosseno complexo são iguais aos zeros do cosseno real. Só um minuto que eu já volto. Então agora nós vamos resolver a outra equação. Existe outras, eu vou resolver de uma forma. Existem outras formas usando o logaritmo complexo, mas por enquanto nós não temos o logaritmo complexo. Então nós vamos resolver na força bruta. Então isso aqui tem que ser igual a 5. Então, isso quer dizer que a parte real tem que ser 5. E o seno de x, seno hiperbólico de y, tem que ser zero. Vamos lá. Agora a gente vai ter que fazer algumas contas aqui. Veja bem. Se isso aqui está dando zero, existem duas possibilidades. Seno de x é igual a zero ou seno hiperbólico de y é igual a zero. Olha só. Se o seno hiperbólico de y é igual a zero, isso implica que o y é igual a zero, porque a gente viu. Agora, o cosseno hiperbólico de y é e na y mais e na menos y sobre 2. Então, o cosseno hiperbólico de zero é e na zero mais e na menos zero sobre 2. Isso aqui vai dar 1 mais 1, 2, 1. Então, vai implicar que o cosseno de x é igual a 5. Mas isso não pode acontecer por causa disso. Então, isso não pode acontecer. Então, a conclusão que a gente chega é que o y tem que ser diferente de zero. Tá? Então, vou apagar aqui. Então, com essas contas, nós concluímos que o y tem que ser diferente de zero. Ora, se o y é diferente de zero, então, se o y é diferente de zero, então o seno hiperbólico de y também é diferente de zero. Porque o seno hiperbólico só dá zero quando o cara é zero. Então nós podemos cancelar essa equação e nós vamos ter esse sistema agora. Cosseno de x, cosseno hiperbólico de y igual a 5, seno de x igual a zero. Acontece que o seno de x é zero
quando o x é igual a kπ e o k é um número inteiro. Mas olha só, isso aqui vale para qualquer k. Se x é igual a k, isso vai implicar que cosseno de, perdão, aqui, se x é igual a π, o cosseno de π é menos 1. E daí nós vamos ter, nessa equação, que o cosseno hiperbólico de y é menos 5. Mas isso não pode acontecer, tá, gente? Porque o cosseno hiperbólico de y sempre é maior que zero. Então, o que nós devemos ter é que x tem que ser 2kπ. Por quê? Porque se x é 2kπ, onde k é inteiro, isso implica que cosseno de x sempre é 1. Tá? Se cosseno de x é 1 para x igual a 2π, o cosseno hiperbólico de y é igual a 5. Certo? Então basta a gente resolver essa equação. Mas isso aqui é e na y mais e menos y sobre 2 igual a 5. Então vai ficar e na y mais e na menos y igual a 10. Vou passar esse carinha para baixo, aqui vai ficar e na y mais 1 sobre e na y igual a 10. Isso nos vai dar e na 2y menos 10 na y mais 1 igual a 0. Daí a gente faz uma mudança de variável, faz t igual a e na y. E você vai ter t quadrado menos 10t mais 1 igual a 0. Então eu vou, para a gente não começar outra página, agora, as soluções desse aqui, eu vou fazer só com uma casa decimal. Isso aqui pode ser que o t seja, só deixa eu conferir minhas anotações, é 9,9 ou t é igual a 0,1. Então vamos lá. Se t é igual a 0,1, isso implica que na y é igual a 0,1. Se você usar uma calculadora, você vai descobrir que o y é menos 2,3. Então, nós vamos que a solução, lembra que o x sempre é 2kπ. É 2kπ menos 2,3i. Na verdade, eu não estou encontrando todas as soluções, porque aqui eu deveria acrescentar mais 2kπ. Mais 2kπ. Agora, se o t é 9,9, então e na y igual a 9,9, vai implicar que o y é 2,3. Então, nesse caso, o z é 2kπ, porque o x não muda, mais 2,13i. Essas são as duas soluções possíveis dessa equação, tá? Essa aqui é um pouquinho mais delicada. Existe outro jeito usando logaritmo, mas eu não quero, porque nós não temos logaritmo complexo até agora. Vamos ter no futuro, mas agora a gente não tem.